Olá, amigos. Estamos hoje na cidade de Viseu, região central de Portugal. Estamos passando pela Praça Dom Duarte, este rei português que nasceu aqui em Viseu e que, de certa forma, contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade durante sua época. A cidade de Viseu foi fundada em um cruzamento de rotas comerciais. Testemunhou períodos de instabilidade e também de conquistas. No século 8 e 9, a cidade mudou de mãos entre muçulmanos e cristãos até ser finalmente reconquistada por Fernando I Magno, o rei da Galécia Leão, em 1058. Desde então, Viseu se tornou uma importante cidade como centro político e também centro comercial e até mesmo religioso do país, que atraiu diversas comunidades, incluindo a comunidade judaica, que de fato é no que estamos interessados nesta caminhada de hoje. Os primeiros judeus se estabeleceram aqui em Viseu por volta de 1284, nos séculos 13 e 14. A comunidade se fixou em áreas periféricas da cidade, como o Cimo da Vila e São Domingos. Viviam lado a lado com cristãos numa convivência que refletia o dinamismo econômico e social da cidade. No entanto, à medida que o século XIV avançava, a comunidade judaica começou a mover-se pelo centro urbano. O bairro judeu se consolidou junto aos Muros Velhos da Sé, que é exatamente por aqui onde estamos andando agora, e se estendia pelas ruas que hoje conhecemos como Rua da Senhora da Boa Morte, essa que passamos agora há pouco, e também a Rua do Hilário, que vamos sem dúvida alguma percorrer durante a nossa caminhada. Aqui formou-se uma comunidade próspera e diversa, com sinagogas, oficinas e comércio. Já no ano de 1379, há o primeiro registro documental de uma sinagoga aqui na cidade de Viseu, sinal da importância da comunidade judaica na cidade. Durante o século XV, a população judia cresceu e expandiu-se, movendo-se para uma nova área, exatamente essa onde estamos agora, conhecida como a Judiaria Nova, localizada na atual Rua da Senhora da Piedade. Essa mudança refletia tanto o crescimento da comunidade judaica quanto as tensões que se intensificavam com os cristãos. As ruas da judiaria eram centrais e movimentadas, próximas à Triparia e também à Rua das Tendas, destacando a presença ativa dos judeus no comércio e em diferentes ofícios como ferraria, ourivesaria e até mesmo a tecelagem. Apesar de sua relevância econômica, como vocês bem sabem, o convívio entre judeus e cristãos nem sempre foi pacífico. Em 1444, o Conselho aqui de Viseu solicitou o afastamento dos judeus para áreas mais periféricas. Um pedido que, embora aprovado pelo regente da época, Dom Pedro, não foi implementado. Poucos anos depois, em 1455, as portas, os portões, foram colocados nas extremidades da Rua da Judiaria, delimitando o espaço habitado pela comunidade judaica e reforçando a segregação. Então, podemos mesmo entender que ao final dessas ruas existiam portões que assim encerravam os judeus em suas comunidades. O século XV trouxe medidas segregacionistas que culminaram com o Edito de Expulsão dos Judeus de Portugal no ano de 1496, anos após o Edito Espanhol, implementado aqui por Dom Manuel I. Em Viseu, a Rua da Judiaria tornou-se a Rua Nova, portanto mudando o seu nome original, e muitos judeus foram forçados a converter-se ou abandonar a cidade. Embora as portas da judiaria tenham sido fechadas, as marcas da presença judaica permanecem nas ruas e até mesmo nos nomes
nas arquiteturas e na memória coletiva como um todo. Hoje, ao percorrer as ruas antigas de Viseu, como a Rua da Senhora da Piedade, que passamos agora há pouco, nós podemos imaginar a vida fervilhante que aqui existia, ainda que possamos agora testemunhar aqui um pouco de movimento na rua direita. Sem dúvida alguma, o bairro judeu e as duas judiarias eram ainda mais movimentados, seja pelo comércio, seja pelas atividades ou mesmo pelo dia a dia, o cotidiano dessas pessoas que aqui viviam e deixaram, de certa forma, um grande legado. Não é à toa que o comércio da cidade ainda se encontra por aqui e que nós estamos a fazer esse percurso, esse caminho, de modo a resgatar, descobrir e até mesmo tentar vivenciar como seria isso naquela época e naquela altura. Nessa caminhada que fizemos hoje, passando pela Praça de Dom Duarte, na verdade, começando a nossa caminhada a partir da Praça de Dom Duarte e seguindo até a Rua do Hilário, nós visualizamos um bairro que já foi um ponto vibrante de encontro cultural e comercial. As pedras que sustentam as casas e as vielas sussurram de alguma forma histórias de um passado rico e complexo. E, como eu disse, tentamos vivenciar a cada caminhada, a cada visita, sob um olhar curioso e até mesmo contemplativo. Nesse sentido, gosto de pensar na coexistência entre judeus e cristãos durante o período em que juntos conviveram aqui, com suas diferenças e conflitos, ajudaram a construir a identidade desta cidade e de seu povo, que ainda chama nossa atenção nas ruas e em tudo o que representa e configura a cidade de Viseu. Não apenas lembro da coexistência de judeus e cristãos, mas também de muçulmanos. Os períodos e datas são tantos que às vezes focamos apenas nos conflitos, mas vale refletir os momentos de paz e de prosperidade principalmente. Bom, agora chegamos à Rua Dom Duarte e daqui praticamente regressamos até a Praça Dom Duarte e reiniciamos a nossa caminhada de modo a passar por outras ruas que ainda deixam esse ar arquitetônico de judiaria, para alguns de gueto, enfim, esses locais que se repetem por onde passamos em diversas cidades e em diversos países, guardando essa semelhança típica do que seria um bairro judeu, geralmente apertado, com prédios uns em frente aos outros e com esse ar, hoje até muito interessante, pitoresco, mas que antigamente deveria ter uma outra atmosfera. Jamais saberemos se de fato era algo pitoresco ou agradável como hoje, mas sabemos que essa representação e o modo de se tratar de segregação era pejorativo. Portanto, diferentemente do que poderia ser algo romantizado, devemos pensar também nesse aspecto de segregação, de separação, que fazia com que os judeus fossem considerados assim um povo diferente, o que ao longo do tempo também trouxe marcas e este estereótipo do judeu, causando, claro, o antissemitismo e aumentando esse antissemitismo que, lamentavelmente, ainda percebemos no mundo. Bom, aqui chegamos novamente à Praça Dom Duarte, onde iniciamos a nossa caminhada de hoje. Eu espero que vocês tenham apreciado o caminho, um pouco a história de Viseu, até mesmo a cidade, por que não dizer, e mais uma judiaria, mais um bairro judeu. Daqui eu envio um abraço e aguardo vocês numa próxima caminhada, em uma próxima cidade. Muito obrigado e até lá.